Candidato, meu governo deu um forte apoio ao microempreendedor individual e à micro e pequena empresa. Gostaria de acrescentar que eles são responsáveis hoje por 9 milhões de pequenos negócios no Brasil inteiro, que corresponde a 80% dos negócios e 20% do PIB. Nós reduzimos impostos, unificamos impostos, formalizamos esses microempreendedores individuais e os micro e pequenos empresários, garantindo cobertura a todos, previdenciária. Gostaria de saber qual é a posição do senhor a respeito da universalização da Lei do Simples. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, a Rede Record, a candidata Dilma Rousseff e aos telespectadores. A nossa posição, candidata, em relação ao Simples é a mesma que tivemos lá atrás quando o criamos, no governo do presidente Fernando Henrique. Uma iniciativa extraordinária, de enorme alcance para toda a sociedade brasileira. Nós sabemos que os micro e pequenos empresários são aqueles que mais empregam no país. Depois, no Congresso Nacional, a bancada do PSDB apresenta a proposta do Super Simples, uma ampliação do Simples. Eu me lembro muito bem que o deputado Mendes Tami, deputado aqui do estado de São Paulo, foi um dos primeiros a propor um MEI, que é exatamente o microempreendedor individual a que a senhora se refere. Mas foi um conjunto de forças no Congresso Nacional que discutiram essa proposta e permitiram a que milhões de brasileiros pudessem ter desburocratizado a sua vida fiscal. O que nós temos é que continuar ampliando o alcance do Simples, como ocorreu nesse ano no Congresso Nacional, quando outras categorias, na verdade, houve a universalização do acesso de categorias que ainda estavam privadas desse benefício. Eu tenho dito, candidato, que uma das minhas prioridades absolutas, se vencer as eleições, se obtiver a honra de ter a maioria do voto dos brasileiros, é apresentar uma proposta logo no início do governo de simplificação do nosso sistema tributário para os micro, pequenos, mas também para o conjunto da economia. Nós temos um sistema tributário extremamente complexo e oneroso. O conjunto das empresas públicas brasileiras gastam anualmente mais de 40 bilhões de reais apenas para movimentar a máquina pagadora. Mas essa iniciativa do Simples, depois do Super Simples e do MEI, permitiu que novos empregos fossem gerados no Brasil. A minha preocupação, candidata, é que nós estamos tendo um decréscimo na geração desses empregos. Apenas até setembro desse ano, em relação até setembro do ano passado, foram 418 mil postos de trabalho a menos gerados no Brasil. Candidato, o Simples cresceu 111%. Hoje são 9 milhões de microempreendedores individuais e de micro e pequenas empresas. Nós universalizamos o Simples agora este ano. Ao universalizarmos, isso significou 140 tipos de negócios que foram incluídos no Super Simples. Além disso, nós beneficiamos mais de 450 mil micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. E acabamos num processo de compromisso com o fim do abismo tributário, de tal forma que o microempreendedor e o MEI não podem mais ter medo de crescer. Agora, eu tenho um prazer imenso de ter feito o Pronatec Aprendiz, que beneficiará diretamente ao pequeno empresário, ao pequeno e ao microempreendedor. Por quê? A partir dos 15 anos, nós teremos oferecido emprego para essas pessoas de 15 anos. Candidato, eu agradeço a qualidade da sua primeira pergunta e aproveito para dizer que é isso mesmo. Governar é você aprimorar as boas ideias. O Simples foi criado no governo do presidente Fernando Henrique e houve um aprimoramento a partir do Congresso e do qual o seu governo participou. É o que nós temos que fazer. As boas ideias, aquelas que melhoram a vida das pessoas, elas têm que avançar. Nós não temos que ter essa preocupação em sermos donos de determinado programa. Os programas são das pessoas, são dos brasileiros. O que eu acredito é que é possível avançarmos ainda mais, principalmente no momento em que nós conseguimos fazer o Brasil voltar a crescer. Porque, infelizmente, com o crescimento que nós teremos esse ano, praticamente nulo, 0,3%, todos serão afetados, os grandes, os médios e principalmente
os pequenos e os micros. Por isso, eu tenho enfatizado em todas as discussões das quais tenho participado a necessidade de resgatarmos a credibilidade da economia brasileira, atrairmos investimentos e permitirmos que a economia cresça, na verdade, como vem crescendo alguns dos nossos vizinhos. Candidato, agora o senhor